Muito obrigada. De novo os meus cumprimentos, agora nestas funções ao Sr. Secretário de Estado e a todos os Srs. Deputados. E, Sr. Secretário de Estado, tenho várias questões para lhe colocar, dado que também são várias as nossas preocupações. Estamos perante vários projetos de lei que foram apresentados por diversos grupos parlamentares e os quais estão em análise no grupo de trabalho que foi constituído para o efeito. E todos os diplomas têm um traço comum, a proteção do consumidor, uma preocupação que, naturalmente, também é comum ao grupo parlamentar do PSD. O PSD quer os consumidores mais protegidos e acredita que isso passa, antes de mais, por consumidores mais informados e pela criação de mecanismos que permitam aos consumidores reagir rapidamente e com eficácia relativamente a violações dos seus direitos. Mas passará também por medidas preventivas. Os diplomas encontram-se em análise e sobre os mesmos já foram ouvidas várias entidades, por exemplo, a Zero, a Quercus, a Troca, a DECO, além de outras que fizeram chegar ao grupo de trabalho contributos escritos. Identificamos 3 questões centrais e é sobre estas que pretendemos conhecer a posição do Governo. O alargamento do prazo de garantia dos bens móveis e dos bens imóveis, o combate à obsolescência programada, que medidas visa o Governo implementar a este propósito, e o direito universal à reparação e a inerente responsabilidade do produtor dos bens. São questões que, apesar das iniciativas legislativas apresentadas pelos referidos grupos parlamentares, devem ser discutidas e analisadas e, acrescento, legisladas em sede de transposição das diretivas 770 e 771 de 2019. E estas diretivas, Sr. Secretário de Estado, deviam ter sido objeto de transposição até 1 de julho de 2021. Vemos que, mais uma vez, e tenho que lhe dizer isto, o Governo não cumpriu com o prazo de transposição. Apesar disso, em agosto último, fomos surpreendidos com notícias na comunicação social com afirmações do género: produtos passam a ter 3 anos de garantia. Anunciaram um diploma aprovado em Conselho de Ministros, isto em agosto, portanto não o diploma que o Sr. Secretário de Estado acabou de referir agora na sua intervenção, e que terá sido enviado ao Conselho Nacional do Consumo. Um diploma que os deputados da Assembleia da República não conhecem, nomeadamente o grupo de trabalho que foi criado para analisar tais questões. E não podemos deixar de lamentar este facto. Pergunto, pois, se o Governo teve pelo menos a preocupação de ouvir as audições que foram efetuadas no âmbito deste grupo de trabalho e de recolher os contributos que as várias entidades já foram enviando e as entidades que foram consultadas. Além disso, pergunto que estudos é que o Governo já solicitou a entidades especializadas acerca da possibilidade de aumentar as garantias mínimas dos bens de consumo e qual foi o resultado destes estudos. E esta pergunta tem maior pertinência agora, depois da intervenção do Sr. Secretário de Estado, que diz que foi aprovado um decreto-lei no passado dia 1 de setembro, e eu pergunto, mais uma vez reitero esta pergunta, que estudos é que foram feitos, que entidades foram ouvidas para que esse diploma fosse então trabalhado. Por exemplo, o Governo ouviu a Associação Empresarial dos setores elétrico, eletrodoméstico, fotográfico e eletrónico, ouviu a APED, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, teve em consideração os pareceres destas e de tantas outras entidades que deram os seus contributos em sede deste grupo de trabalho? Que estudo, em termos de direito comparado, foi feito pelo Governo? Sr. Secretário de Estado, teve em consideração o novo acordo para os consumidores celebrado entre várias instituições da União Europeia, que veio a dar origem, por exemplo, à Diretiva 771? Como referi, temos muitas questões e lembro que existem estas 2 diretivas, não seria necessário lembrar, de elevada importância para a defesa do consumidor. As diretivas definem aspectos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais e aspectos dos contratos de compra e venda de bens. Têm como objetivo garantir um elevado nível de proteção dos consumidores, nomeadamente através de regras relativas à conformidade dos conteúdos ou serviços digitais com o contrato,
aos meios de ressarcimento em caso de falta de conformidade ou de não fornecimento e as modalidades de exercício dos meios de ressarcimento, ao fornecimento de conteúdos ou serviços digitais. Pergunto finalmente, e porque nos deu a informação do Decreto-Lei que entretanto foi aprovado em Conselho de Ministros e aguarda promulgação, porquê 2 anos para a transposição destas diretivas de temas tão centrais e tão importantes e que têm sido bandeira deste Governo, que são os temas relacionados com a proteção do consumidor? Muito obrigada.